Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis, que alegria estar aqui com você. Que gostoso poder falar de teologia de uma maneira que possa equipar você pessoalmente, ministerialmente, espiritualmente. Enfim, o nosso propósito aqui no nosso podcast Praxis é nos desenvolvermos todos. E é muito legal que você cresce ouvindo o podcast. Certamente eu cresço aprendendo com os convidados que a gente traz aqui, com o estudo dos assuntos que a gente traz aqui. E também o convidado que normalmente nós trazemos, o professor da casa, quem quer que seja também, acaba crescendo com a participação do podcast. Então é muito legal porque todos nós nos desenvolvemos juntos. E para nós falarmos sobre essa temática aí, de teologia bíblica do Novo Testamento, né? Não especificamente de uma maneira tão abrangente, vamos dar aula sobre teologia bíblica do Novo Testamento, mas vamos falar algumas coisas interessantes que são importantes a gente saber sobre a teologia bíblica do Novo Testamento e como isso ajuda a gente a interpretar o Novo Testamento, né? Eu queria que o nosso convidado dissesse um pouquinho quem ele se apresentasse um pouquinho pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Vercelino, sou pastor na Igreja Batista Revive em Atibaia e sou professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida na área de exegese do Novo Testamento e teologia bíblica. Sim, eu sou o Thiago Vercelino e o Pedro Vercelino é o meu irmão. Talvez você ainda não tenha ouvido um episódio em que ele aparece, mas ele já apareceu algumas vezes aqui com a gente e ele é aqui para falar com a gente de novo. Eu sou quem tem tido o privilégio de caminhar com você e já vou aí soltar uns spoilers, que coisas novas estão por vir aí no nosso podcast. Então, fiquem ligados aí que vai ser algo muito, muito legal. Mas vamos lá, se tem sido relevante o Praxis para você, não deixe de compartilhar com cada vez mais pessoas e ativar aí as notificações, aquilo que for necessário para você ficar junto com a gente sempre em todo episódio e não perder nenhum Praxis, tá bom? Vamos lá. Pedro, pra gente falar um pouquinho sobre teologia bíblica do Novo Testamento. Qual a definição de uma teologia bíblica do Novo Testamento, né? Por que tem a do Novo, a do Velho? É uma teologia bíblica da Bíblia toda? Quais são essas diferenças que nós podemos entender para trazer a necessidade de uma definição? Teologia bíblica do Novo Testamento. Legal, Thiago. Eu acho que aí é o lugar essencial pra gente começar mesmo, porque pra gente entender como a disciplina funciona, a gente precisa entender o que ela é e como ela surge, né? A disciplina de teologia bíblica, ela surge na história com um homem chamado Johann Gabler, numa palestra que ele vai dar na universidade na Alemanha, e o Gabler vai fazer uma distinção entre teologia bíblica e teologia dogmática, né? Para ele, a teologia bíblica precisava de uma característica mais histórica. Para ele, a teologia dogmática ela havia se tornado muito distante do texto e do ambiente cultural e histórico que o texto foi produzido, né? Por isso, o Gabler vai lançar numa palestra a necessidade de trazer de volta o estudo da teologia para dentro do ambiente histórico formativo desses textos, né? E ele começa, então, este movimento chamado de movimento da teologia bíblica. Ele vai ser seguido depois de uma sequência de estudiosos que vão aplicar aquilo que Gabler propõe, né, dessa perspectiva histórica no Antigo Testamento e depois também no Novo Testamento, né? A história da teologia bíblica vai se desenvolvendo, né? Ela vai passar ali pelas escolas alemãs por um bom tempo com essa visão muito focada no texto em seu ambiente histórico-cultural, na ideia de encontrar a forma original do texto, como que o texto se desenvolveu, a tradição por trás desse texto, né? E também a ideia de se estudar de que maneira esse texto é o produto daquilo que era crido pela igreja primitiva, né? A gente vai ter, por exemplo, um homem chamado Ferdinand Bauer, que é um homem que se torna muito importante para os estudos do Novo Testamento, que vai fazer, inclusive, a proposta de que no
início do primeiro século, segundo século, não existia cristianismo, mas existiam cristianismos. E ele, usando ferramentas da teologia bíblica que tem suas origens em Gabler, vai dizer que existe ali o cristianismo paulino, mais gentílio, que o cristianismo mais judaico, e eles estão em conflitos entre si, né? E ele vai aplicar ali as teses de Hegel, né? De tese e antítese, e então surge uma síntese que vai acontecer, por exemplo, nas epístolas católicas, por exemplo, que vão misturar um pouquinho das concepções mais judaicas e mais gentílicas do Novo Testamento. Com o tempo, a história da disciplina se desenvolve e a gente chega no século XX e grandes homens, estudiosos da disciplina, vão trazer o caráter mais teológico de volta para a disciplina. Um homem que é um tanto quanto controverso para nós, que é Rudolf Bultmann. Ele vai ser um dos grandes proponentes da teologia bíblica no início do século XX e ele vai ser seguido por outros homens como Joaquim Jeremias e outros também mais adiante, como Charles Dodd na Inglaterra, I. Howard Marshall, e até chegar no nosso segunda metade do século XX com grandes proponentes da teologia bíblica aí, como George Ladd, que é talvez o pai da teologia do Novo Testamento. Esse é um homem que vale um podcast só pra ele. Show demais. A gente já gravou alguns podcasts no passado, inclusive tem um, se quiser voltar aí, você que está nos ouvindo, falando da diferença da teologia bíblica para a teologia sistemática. Mas talvez alguém que esteja ouvindo a gente e que não tenha o contexto muito acadêmico, né, para ouvir esse episódio, é importante a gente tentar mostrar um pouquinho qual que é a diferença de uma maneira bem rápida, né? Eu vou até fazer uma afirmação aqui, você até diz, Pedro, se você concorda com ela ou não. A diferença de uma teologia, o que é uma teologia bíblica em si, não só do Novo Testamento, mas uma teologia bíblica em si, e a diferença da sistemática, talvez seja a maneira como os assuntos dentro da Bíblia, eles se relacionam entre si, e como esses grandes assuntos, eles se relacionam com uma grande história. Seria mais ou menos isso que seria uma teologia bíblica, da diferença de uma teologia sistemática, de pegar os textos para provar algumas verdades que já estão sistematizadas, algumas verdades que já estão pré-concebidas e tentar prová-las através da Bíblia? Seria mais ou menos isso? Sim, Thiago, acho que é uma ótima explicação. A teologia bíblica, ela é um estágio anterior da teologia sistemática. A preocupação da teologia sistemática é responder, ao longo da história, o que os crentes devem crer sobre as principais áreas do conhecimento que são oriundos da própria Escritura. Então, que os crentes devem crer sobre a revelação, sobre Deus como Pai, na sua pessoa do Filho e do Espírito, o que os crentes devem crer sobre salvação, né? Então, a teologia sistemática, ela anda muito atrelada à teologia histórica, né? Ela vai ser o resultado ou o produto de interpretações de sistemas teológicos distintos, inclusive, e vai tentar, inclusive, responder dilemas da sociedade, né? Uma coisa interessante na área da teologia sistemática é que, por exemplo, por muito tempo não se gastou grandes capítulos sobre teologia do Espírito Santo nas teologias sistemáticas. Mas as teologias mais modernas, depois da segunda metade do século XX, elas possuem capítulos dedicados ao Espírito Santo que as teologias mais antigas não tinham, por exemplo, como as teologias clássicas de Charles Hodge, de Bavinck e tudo mais. Por quê? Porque com o surgimento do movimento pentecostal, com o advento do grande interesse no estudo e na ação do Espírito Santo, os teólogos sistemáticos viram a necessidade de responder biblicamente sobre como funciona e o Espírito Santo age. Então, a teologia sistemática é mais preocupada com o hoje, com a aplicação do texto a determinados momentos, né, e as situações específicas. A teologia bíblica não. A tarefa da teologia bíblica, ela é tripla. Ela é histórica, indutiva e descritiva. O alvo da teologia bíblica é descrever de uma forma indutiva, ou seja, seguindo o fluxo de argumentação do autor bíblico, aquilo que foi ensinado e crido pelos autores e leitores quando esse texto foi produzido. E a grande diferença também entre a teologia bíblica e a teologia sistemática é que a teologia sistemática, ela tem as suas categorias oriundas da filosofia. O homem, a criação, Deus e as grandes áreas do conhecimento. A teologia bíblica, ela tem as suas categorias definidas e moldadas pelo texto. Então, por exemplo, nós falaríamos sobre cristologia do Novo Testamento. E nós falaríamos sobre cristologia do Novo Testamento em que termos? Jesus como a encarnação da sabedoria da literatura de Israel. Isso é um tema de teologia bíblica. Em teologia sistemática, nós falaríamos sobre cristologia nos termos do quê? Jesus como a segunda pessoa da Trindade e a sua relação econômica com o Pai. Seriam essas diferenças, por exemplo. Tem uma definição
do LED que você citou aí, que seria a pessoa que deveríamos gastar um podcast só para ele? Tem, eu quero ler pra gente aqui, pra gente ter uma definição, talvez padrão e consensual dentro dos estudos do Novo Testamento, que é a maneira como George Led, um homem que escreveu um dos livros mais importantes sobre teologia do Novo, é um livro antigo, mas que continua sendo muito útil e atual, e ele diz o seguinte: a teologia bíblica do Novo Testamento é a disciplina que estrutura a mensagem dos livros da Bíblia em seu ambiente formativo histórico. A teologia bíblica é primariamente uma disciplina descritiva. Ela não está inicialmente preocupada com o significado último dos ensinos da Bíblia ou com a sua relevância para os dias atuais. Essa é a tarefa da teologia sistemática. A tarefa da teologia bíblica é de expor a teologia encontrada na Bíblia em seu contexto histórico com seus principais termos, categorias e formas de pensamento. O propósito da Bíblia é contar uma história sobre Deus e seus atos na história para a salvação da humanidade. Então veja que o LED ele une 3 elementos aqui. Ele faz uma distinção da teologia sistemática, ele fala sobre o caráter histórico descritivo da teologia, mas ele ainda diz qual é o assunto central das escrituras que a teologia bíblica desenvolve, que são os atos salvadores de Deus, que é aquilo que em alemão o pessoal chama de Heilsgeschichte, que é a famosa história da redenção. Você agora alemão que tá ouvindo esse episódio, ou você ficou ofendido com a péssima pronúncia do Pedro, ou você ficou extremamente honrado de alguém tão dedicado ao estudo que falou brilhantemente, mas só você alemão vai poder dizer como que ele se saiu nessa pronúncia. Quando você estiver ouvindo esse podcast, tiver como você deixar um comentário nele depois e falar assim: meu Deus, o professor passou vergonha, ou ele tá no caminho de pronunciar alguma coisa em alemão com propriedade. E essa história da salvação, né, que o LED aqui fala sobre os atos de Deus na história, é aquilo que ele entende que seja o centro da teologia bíblica, né, especialmente do Novo Testamento, né. Ele vai então mostrar como nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, depois em João, Paulo, nas cartas gerais, aí, as cartas de Pedro, Hebreus, Tiago, Judas e João, de que maneira cada um desses livros contribui para essa ideia central de Deus agindo para salvar o seu povo na história. Então a teologia bíblica ela trata disso também. Agora, um jeito legal de exemplificar bem para quem tá ouvindo a gente é a teologia sistemática, né? A gente tem, normalmente os pontos são mais conhecidos, né? Falar de soteriologia, escatologia, né? Então, a doutrina da salvação, a doutrina dos fins dos tempos. Agora, quando a gente vai pensar em teologia bíblica do Novo Testamento, talvez outros assuntos quem são os alvos de estudo. Se a gente pudesse falar assim, ao estudar a teologia bíblica do Novo Testamento, provavelmente nós teríamos que lidar com tais assuntos. Que exemplos a gente encontra, então, do que seria uma teologia bíblica dentro do Novo Testamento? Olha, Thiago, quando a gente fala de teologia bíblica do Novo Testamento, a gente fala, inclusive, sobre diferentes formas de se fazer teologia do Novo Testamento, né? Existem, pelo menos, 4 principais formas de se fazer teologia do Novo Testamento. Existe a forma mais chamada aí de forma historicista ou historiográfica, que é a forma que simplesmente tenta descrever uma espécie de história das religiões ou de ciência da religião, aquilo que era crido pelos primeiros cristãos no seu ambiente histórico formativo, e de que maneira isso surgiu, né? A relação dessas crenças com as outras religiões do mundo antigo e tudo mais, né? Essa é um tipo de teologia bíblica que não é muito útil para nós como cristãos em termos práticos, né? Mas ela é útil em certos sentidos para compreender a maneira como o cristianismo surge, né? Dentro do ambiente histórico em que ele estava inserido. Porém, a teologia bíblica, ela é teologia. Então ela está presa no texto bíblico e a ideia dela é descrever e sintetizar a mensagem teológica que os textos do Novo Testamento possuem. E uma das principais abordagens para se fazer isso é descrever a teologia do Novo Testamento livro por livro. Essa é uma abordagem consagrada na história, que é a abordagem que visa compreender quais são os assuntos e temas teológicos mais importantes, por exemplo, para Mateus, para Lucas, Atos, para a literatura joanina, para as cartas de Paulo e tudo mais.
Nesse Inclusive, quesito, vão ter. Inclusive, quando a gente vai estudar a teologia bíblica do Novo Testamento, a gente vai perceber que autores escolheram esse método ao escrever os seus livros de teologia bíblica do Novo Testamento, né? isso, exatamente. Então, por exemplo, a gente tem um livro publicado pela editora CPAD, um livro chamado Teologia do Novo Testamento, editado por Roy Zuck e Darrell Bock, que eles vão seguir livro por livro do Novo Testamento e dizer quais são os temas teológicos centrais destes livros, né? Agora, autores como George Ladd vão fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eles vão seguir livro por livro e também autor por autor. Então, lembra que a teologia bíblica ela sintetiza? Então, um bom método de teologia bíblica faria o seguinte: ele descreveria a teologia de Gálatas, Romanos, Efésios, Filipenses, qual a contribuição de cada uma dessas cartas para a teologia, e depois combinaria as categorias encontradas nesses livros numa chamada teologia de Paulo, dizendo: esses são os assuntos mais centrais para o apóstolo Paulo. Ele fala sobre isso e cada uma das suas cartas colabora com esses assuntos, né? Então, essa abordagem, tanto, a gente diria aí, livro por livro e por autor, é talvez a abordagem mais comum da teologia do Novo Testamento. Mas nós temos outras abordagens, como, por exemplo, a abordagem temática, né? Que é a abordagem que olha para o Novo Testamento, encontrando temas dentro do Novo Testamento e traçando linhas transversais nesses temas. Então, a revelação de Jesus Cristo, como cada livro contribui para uma compreensão de quem Jesus Cristo é. Promessa e cumprimento. Reino de Deus no Novo Testamento, promessa e cumprimento, salvação no Novo Testamento, né? Que seriam abordagens aí temáticas, né? Alguns outros vão trabalhar com centros teológicos, né? Então, por exemplo, um livro recentemente publicado pela editora Vida Nova, a Teologia Bíblica do Novo Testamento, do Greg Beale, ele trabalha com essa abordagem temática, Bora, mas também... Bill. É outro Bill esse. Ele trabalha com uma abordagem de um centro teológico, embora ele vá dizer que não. Ele tem um centro teológico. O centro teológico pro Bill é o irromper da nova criação, continuando a história do Antigo Testamento dentro do Novo, né? O Bill é um teólogo do uso do Antigo e do Novo Testamento, e a tese dele é simples. A história que o Antigo Testamento conta, ela deságua no Novo e se cumpre no Novo. E ele não vai trabalhar livro por livro. Ele vai mostrar como vários temas do enredo do Antigo Testamento desaguam e se cumprem no Novo. Isso é uma abordagem do centro teológico, e para ele o centro é o cumprimento e o irromper da nova criação, né? Então, nós temos aí talvez essas principais abordagens. Eu acho que elas não são excludentes. Elas são mutuamente úteis, mas para tarefas diferentes. Por exemplo, ensinando um livro bíblico, pregando uma série de sermões ou liderando um estudo de pequeno grupo, a abordagem do livro por livro vai te ajudar a ser mais coerente e encaixar o seu texto com o todo e entender a mensagem do autor dentro do ambiente histórico que o texto foi produzido, mas também conectando o seu texto com outros lugares que o autor lida com a mesma coisa. Essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. Qual a importância, então, de eu ter uma teologia bíblica bem apurada na hora de interpretar os textos do Novo Testamento, né? E assim, digo até do pregador expoente, né? O pregador do púlpito do domingo à noite, até o leitor da devocional do dia a dia, né? A importância que é a teologia bíblica na hora de fazer essas leituras e de se relacionar com o texto bíblico. Essa é uma tarefa que ela parece cíclica, mas ela não é necessariamente cíclica. Ela é uma tarefa que vai mutuamente se alimentando. Porque o processo da produção teológica começa com aquilo que nós chamamos de exegese, que é o estudo do texto, seja aí na língua original ou na língua traduzida que nós temos em mãos, de acordo com os princípios hermenêuticos, né? A hermenêutica, para mim, precede a exegese. Ela vai te dar princípios e balizas que vai te dizer como você compreende um texto, de que maneira textos comunicam significado. E com essas ideias em mente, então, você utilizando a exegese, os passos para a interpretação, você vai compreender o significado de uma passagem estudada. Depois que você estuda uma passagem, um dos principais métodos da exegese é você compreender essa passagem dentro do seu contexto, tanto histórico quanto literário. E isso é uma coisa que a teologia bíblica leva muito em conta, que é o fato de que, no Novo Testamento, o contexto maior de um texto é o seu livro. Nunca somente o capítulo anterior e o capítulo posterior. Porque o autor bíblico, no processo de revelação, ele tem uma ideia que conecta-se do primeiro ao último capítulo. E aquele texto faz parte do todo que o autor está comunicando e do todo da mensagem teológica que ele decide transmitir. Então, a teologia bíblica ela é formada por meio desse processo exegético,
Mas quando você ganha compreensão da teologia bíblica de um autor, ou seja, quais são os seus temas principais, como ele tem, como ele argumenta a respeito dos seus temas principais, quando você lê uma outra passagem do texto bíblico que você está estudando do mesmo livro, você pode trazer junto com você a maneira como este autor utiliza e desenvolve esse tema em outros lugares, né? Uma coisa que eu gosto de usar como exemplo é o Evangelho de João. Para mim, um dos evangelhos mais desafiadores, dos 4 evangelhos. E João tem uma teologia chamada de teologia da nova criação. Uma coisa muito interessante na teologia de João. João faz o quê, por exemplo? João começa o seu livro dizendo que o Logos estava no princípio. A mesma expressão para no princípio em Gênesis, na versão grega do Antigo Testamento. Ele fala sobre a presença do Logos ali. E João depois narra 7 primeiros dias da vida de Jesus. Nenhum outro evangelho sinótico faz isso. E ele termina com esse último dia num sábado, com Jesus curando um homem no sábado e trazendo ele à sua plenitude, né? O que nós temos aí? O Logos de Deus, o Senhor Jesus Cristo presente na criação e na sua vida terrena, agindo, trazendo a nova criação. Ele não declara isso, mas ele mostra isso na maneira como ele constrói o seu argumento. Depois ele vai ter 7 sinais. O último sinal é a ressurreição de Lázaro. De novo o quê? Trazendo vida onde não existia vida. Ecoando ali talvez Ezequiel 36, Ezequiel 37, de que quando surgisse o reino de Deus e o Salvador, o Messias, Deus derramaria o seu espírito e traria vida no Vale de Ossos Secos, por exemplo. Mais adiante, quando a gente continua em João, nós chegamos ali e vemos Jesus ressuscitando e Tomé crendo em Jesus, depois de ver e tocar no seu corpo. E na passagem seguinte, nós temos um episódio um tanto quanto controverso em João, que é Jesus soprando o seu espírito sobre os discípulos, que ecoa Ezequiel 36 e Ezequiel 37, quando o profeta Ezequiel vê o vento, o espírito vindo soprar sobre aqueles corpos e trazer vida onde eles estavam mortos. Essa é aquilo que nós chamaremos de uma teologia da nova criação em João. Então, ter noção dessa teologia da nova criação em João e como João desenvolve ela ao longo do seu evangelho, me ajuda, por exemplo, a interpretar a passagem de Lázaro corretamente. Ou talvez uma história muito mais conhecida, que é a passagem de Jesus e Nicodemos. Quando Jesus fala sobre nascer do alto, nascer da água e nascer do espírito. Ele está trazendo o quê? A nova criação para dentro da teologia de João. Ele está dizendo, os que verão o reino de Deus, nos termos de Nicodemos, né, que seria um judeu versado nas escrituras que ansiava pelo reino de Deus, não são aqueles que vivem como os fariseus e guardam a lei, mas os que verão o reino de Deus são aqueles que recebem a intervenção sobrenatural de Deus por meio do seu espírito, como profetizado por Ezequiel lá atrás. Então, essa talvez seria a relevância da teologia bíblica para a gente compreender o texto, né? A história de Nicodemos não é somente a história de um homem em dúvida que se encontrou com Jesus, mas é como Deus, ao longo da história, vem orquestrando a salvação e quando chega no ápice da história da revelação, a apresentação de Jesus, aquele que mostra o Pai, as promessas e profecias do Antigo Testamento se cumprem nele, mesmo que os autores não digam necessariamente que elas estão se cumprindo. Se a gente não tem como ler um livro de teologia bíblica do Novo Testamento inteiro aqui no nosso podcast para poder falar de todos os aspectos da teologia bíblica do Novo Testamento, né? Mas se você tivesse que dizer assim, Pedro, sei lá, eu sou um líder de célula, um líder de pequeno grupo, né? E eu vou ler lá no meu pequeno grupo uma carta de Paulo ou um livro do Novo Testamento, a gente vai ler juntos e tudo mais. Eu sei que eu delimitei, mas a minha intenção não era ter delimitado, né? A carta de Paulo ou um evangelho, alguma coisa assim. Mas assim, se você tivesse que dizer, olha, antes de se dedicar a estudar um livro do Novo Testamento, seria muito importante você se relacionar com tais aspectos da teologia bíblica do Novo Testamento. Que aspectos você diria? Que aspectos da teologia bíblica do Novo Testamento são imprescindíveis? Daí não só para o estudo do livro, mas talvez para a vida pessoal, né? Por exemplo, a gente vai ter aí ainda um episódio de teologia bíblica do Antigo Testamento, mas, por exemplo, entender a criação para o cristão é algo essencial, né? Aspectos da criação é algo essencial para o cristão. Então,
Ao olhar para a teologia bíblica do Antigo Testamento, olha, não tem como estudar muitas questões do Antigo Testamento sem ter uma boa compreensão da criação, dos propósitos da criação, do aspecto da imagem e semelhança de Cristo e tudo mais. No Novo Testamento, que características do Novo Testamento nós temos como essa? Eu acho que, em primeiro lugar, é compreender que o Novo Testamento é uma parte da revelação, mas, ao mesmo tempo, o culminar da revelação. Para a gente entender o Novo Testamento, a gente tem que lembrar que Deus já estava fazendo algo na história há muito tempo, e ele estava fazendo algo que foi registrado e revelado ao longo das páginas do Antigo Testamento. Então, quando a gente fala sobre o Novo Testamento, nós estamos falando sobre cumprimento de expectativas, promessas, tipos, né? Então, sombras, figuras que foram lançadas no Antigo Testamento que apontavam para algo maior que veio depois delas. Isso é extremamente importante para compreender a teologia do Novo Testamento. A teologia do Novo Testamento ela não acontece num vácuo. Ela acontece dentro do contexto canônico das Escrituras. E eu acho que esse é um elemento que todo crente, para poder usufruir e aproveitar melhor a leitura do Novo Testamento, ele tem que levar em mente. Existe uma história que Deus está se revelando nela e ele está agindo de maneira salvadora nela. E o Novo Testamento revela parte dessa história. E o ápice dessa história. Porque o ápice da revelação da salvação de Deus é o advento de Jesus Cristo. É o surgimento de Jesus Cristo como Messias, filho de Davi, Senhor, filho de Deus. Que cumpre as expectativas messiânicas e também, não somente isso, se torna ele mesmo o Salvador e a propiciação da salvação. O que efetua a salvação e aquele que é o próprio sacrifício da salvação, né? Algo muito interessante na teologia do Novo Testamento que funde, mistura linhas que andavam separadas no Antigo Testamento, se fundem, se encontram no Senhor Jesus. Então acho que em primeiro lugar é ter isso em mente. Quando a gente lê o Novo Testamento não surge num vácuo. Ele surge dentro das expectativas e esperanças messiânicas de Israel. Ele surge dentro do contexto histórico-político do Novo Testamento, da cultura greco-romana. Então, quando a gente lê o Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas constantemente faz menções a poderosos e pessoas da política do mundo antigo. Por quê? Porque a apresentação que Lucas faz de Jesus está relacionada inclusive com os poderosos do mundo antigo, né? Jesus é aquele que surge num contexto onde existe um senhor, e este senhor é César. E agora Lucas apresenta um outro senhor, um senhor maior que César, que é crido inclusive por um centurião e chamado de Senhor na cruz. Ou seja, o ambiente em que o texto surge também é importante. Acho que essa é uma tendência que nós temos às vezes em ler o Novo Testamento, é desconectá-lo do momento em que ele surge, né? Então, para você que vai ler e estudar o Novo Testamento, tenha sempre isso em mente. Isso fazia muito sentido para as pessoas que leram naquele momento histórico. E para a gente conseguir entender como isso faz sentido para nós hoje, a gente precisa entender como isso fez sentido para aquelas pessoas naquele ambiente. Então, em segundo lugar, a gente não pode divorciar o texto do momento em que o texto surge na história. Ele é resultado e produto do seu tempo, por mais que os seus autores sejam inspirados. Agora, alguns temas são abordados por vários autores, ou pelo menos mais de um autor no Novo Testamento. E eu acho que a teologia bíblica se torna relevante também por essas questões, né? Acho que eu vou dar um exemplo bem clássico aqui, e daí você me diz como que a teologia bíblica ajuda a solucionar isso. Talvez quando Tiago vai falar de justificação e quando Paulo vai falar de justificação, né? Parece que um está contradizendo o outro. Será que existe essa possibilidade? A teologia bíblica é a resposta para essas soluções? Ótima pergunta, Thiago. E vai depender do seu pressuposto nesse caso. Porque estudiosos do Novo Testamento, eles vão dizer que no Novo Testamento existe diversidade. Ou seja, pessoas falando sobre Jesus, coisas distintas. Isso é fato. Tá bom? O retrato que Mateus faz de Jesus é diferente do retrato que Lucas faz de Jesus, diferente do relato que João faz de Jesus. É por isso que era comum na igreja do segundo século falar sobre o evangelho de acordo com Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Uma única mensagem, uma única história com perspectivas distintas ou retratos distintos. Então existe diversidade no Novo Testamento. E a tensão entre Paulo e Tiago é uma clara diversidade do Novo Testamento. Para Ferdinand Bauer, por exemplo, essa tensão demonstra que existem cristianismos. Ou seja,
Paulo cria uma coisa, Tiago cria uma coisa e eles estão em conflito. No final, alguém vai fazer uma síntese lá no 2º, 3º século que vai se tornar algo crido posteriormente. Mas uma coisa que não exclui a existência da diversidade é que essa diversidade de testemunho possua uma unidade teológica. E como que a gente fala sobre isso? Do seguinte, as coisas que são comunicadas pelos autores do Novo Testamento, elas não se contradizem, mas elas se complementam. Ou elas apresentam aspectos diferentes de uma mesma coisa. Esse é o caso, por exemplo, de Tiago e Paulo, né? Quando Tiago fala sobre justificação, sobre o ato de justiça, ele tem uma mentalidade, uma perspectiva do justo do Antigo Testamento, que é aquele homem piedoso, aquele que age de forma justa. Essa é a maneira como Tiago emprega o uso de justificar ali, de demonstrar a sua justiça, que é um uso muito comum também no Evangelho de Mateus, que tem uma característica judaica muito forte. Quando Paulo emprega o termo justificar, ele tem um pano de fundo do tribunal mais claro do que Tiago tem. Especialmente porque ele desenvolve fortemente esse conceito na sua carta aos Romanos, né? Então, eles não estão falando de coisas diferentes e eles não estão falando de coisas contraditórias. Eles estão falando sobre aspectos diferentes da mesma coisa, né? E a teologia, e ter essa compreensão, que é uma compreensão da teologia bíblica, ajuda a gente a enxergar menos diversidade e mais unidade no texto do Novo Testamento. Existe diversidade? Sim. Pessoas falaram coisas diferentes sobre Jesus. Mas na diversidade de testemunhos, existe uma unidade teológica. E existe um único Jesus, existe um único Senhor, que foi apresentado de formas diferentes, mas não contraditórias. Mas acho que isso também levanta pra gente um cuidado, né? Porque eu já ouvi isso de alguns pastores, teólogos, por exemplo, na relação entre Jesus e Paulo, no sentido de que parece que Paulo, ele quis dizer isso melhor do que Jesus. Aí você fica assim, peraí, Paulo, existe alguém que possa dizer melhor do que Jesus? Será que a resposta sempre é essa? Ou o contrário, né? Alguns vão dizer o que Jesus disse é mais importante do que o que Paulo disse. Exato, e era o exemplo que eu ia dar. Mas peraí, mas Jesus não foi tão fechado nesse assunto quanto Paulo tá sendo, né? Paulo tá sendo bem mais rigoroso, mas se Jesus não foi, então a teologia bíblica também vem para solucionar esse tipo de abordagem, né? Com certeza, por quê? Porque a teologia bíblica, ela pressupõe que existe um progresso na revelação. E esse progresso na revelação passa pelo progresso na história, Deus se revelando na história, e Deus se revelando através da inspiração dos autores bíblicos, né? Quando a gente coloca Paulo e Jesus em contradição, a gente não está colocando Paulo e Jesus em contradição, a gente está colocando o Espírito de Deus em contradição. E a gente está dizendo o seguinte, o Espírito que agiu por meio de Jesus, esse é um tema que valeria um outro podcast, mas Lucas deixa isso claro constantemente, que Jesus encarnado faz milagres pelo poder do Espírito. O Jesus que age no poder do Espírito, que fala no poder do Espírito, disse coisas no poder do Espírito. Jesus profetiza no poder do Espírito, ele ora ao Pai no poder do Espírito. É o mesmo Espírito que habita o apóstolo Paulo, que ensina, inclusive em Éfeso, que os cânticos sejam espirituais, inspirados e moldados pelo Espírito, né? Então, quando eu digo que Paulo, apóstolo, comissionado e autorizado por Jesus, ele lida com algo diferente do que Jesus lidou, ou ele muda o que Jesus disse, ou ele contradiz Jesus, eu tenho um problema em dizer que Jesus e Paulo não só não estão de acordo, mas que o Espírito que age no meio dos dois não está de acordo, né? Esse foi um problema na teologia do Novo Testamento, que é o problema, inclusive, relacionado entre a tensão que Jesus apresenta nos evangelhos como entrar no reino de Deus, e a igreja primitiva falando sobre crer em Jesus para ser salvo. Não é à toa que Rudolf Bultmann, se eu não me engano, essa é uma referência que eu decorei, inclusive, Teologia Bíblica do Rudolf Bultmann, página 54, inclusive, se eu não me engano, tá no meu slide, eu uso demais essa afirmação. Usou pouco. Usei pouco. Ele diz o seguinte, nesse determinado momento da história da igreja primitiva, o proclamador se torna o proclamado. Bultmann não está errado no que ele está dizendo. O problema é o que ele quer dizer com isso.
ele vai dizer o seguinte: Jesus nunca afirmou creiam em mim. Jesus nunca foi a mensagem da salvação. A igreja torna Jesus a mensagem da salvação e diz: aquele que anunciava o reino foi divinizado e se tornou o assunto da proclamação. De fato, é isso que a igreja faz. A igreja anuncia Jesus como Salvador e aquele em quem deve ser crido para receber a salvação. Aonde que Bultmann erra? Bultmann erra ao desconsiderar o fato de que quando Jesus anuncia o reino de Deus, ele nunca anuncia o reino separado de si mesmo. Só existe reino porque o rei chegou. Só existe reino porque Jesus está presente como o Messias, o rei ungido enviado por Deus para estar ali presente. Então, de fato, quando a gente chega nas cartas de Paulo, Paulo fala sobre crer em Jesus. E Jesus só fala talvez uma única vez nos evangelhos sinóticos algo parecido com isso. João já rasga. Por isso que ele é chamado por Clemente de Alexandria de o evangelho complementar. Porque a todo momento Jesus está dizendo: creiam em mim, creiam em mim, creiam em mim, eu fiz sinais para que vocês creiam, né? Mas veja, existe uma tensão no Novo Testamento entre os evangelhos e as cartas. Mas essa tensão, ela é facilmente resolvida quando a gente entende que a apresentação que Jesus faz de si mesmo no Novo Testamento, registrada pelos evangelistas, é uma apresentação do reino de Deus, mas um reino que não é dissociado de si mesmo. Por exemplo, quando a gente fala sobre as parábolas das virgens em Mateus, né? Que apresentam as virgens indo pro banquete messiânico. O banquete messiânico é no reino de Deus. Seja isso lá no milênio, seja isso aonde você colocar, o banquete messiânico é o reino de Deus. Quem entra no banquete messiânico? Aquelas que respondem e se preparam para receber o noivo. E o noivo é aquele que é chamado de Senhor, que é o próprio Senhor Jesus. Então, Jesus faz apresentações de si mesmo totalmente conectadas com o reino. E aí que tá a grande sacada. Os evangelistas, ao mesmo tempo que eles fazem um registro da história, eles fazem teologia. A história deles é história teologizada. Só que quando os apóstolos refletem sobre a história de Jesus, eles também estão interpretando. Acho que um dos melhores exemplos para isso são os primeiros 2-3 sermões de Pedro em Atos. Ele fala: Jesus fez muitos milagres entre nós, ele fez sinais e maravilhas, ele andou entre nós, e aquele que foi morto ressuscitou e Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, na sua exaltação, essa função de soberano e de Messias ungido foi concretizada para ele. E agora, toda a teologia de Atos é dependente da exaltação e ressurreição de Jesus, né? Que é o ponto culminante da narrativa do Novo Testamento. Então é impossível fazer essa dissociação. Eu acho que é um perigo, inclusive, ler a Bíblia dessa forma. O Carlos Oswaldo, né? Tivemos ele como professor em comum, né? Quando ele vai comentar o Sermão da Montanha, ele diz, né? São princípios do rei para a vida do reino, né? Princípios do reino para... princípios do rei, né? Princípios do rei para a vida no reino, né? Então, eu sou o rei, então eu tô dizendo, no meu reino, vocês precisam viver assim. Fica muito implícito, né? A realidade de que você pode ser convidado para um reino no qual eu sou o rei. Então, creio nesse rei, né? Sim, exato. Boa. Pedro, eu acho que é isso. A gente fica muito bem servido de como se relacionar e olhar para o Novo Testamento, né? Você quer indicar uma literatura para o estudo e a caminhada da teologia bíblica no Novo Testamento? Tiago, eu quero indicar 3 livros, tá bom? 3 livros. 2 livros da editora Vozes e um livro da editora Ragnos. O primeiro livro que eu quero indicar é o da editora Ragnos. É esse que eu mencionei, que é o livro do George Ladd, Teologia do Novo Testamento. É um livro que você que quer estudar a Bíblia, você que é seminarista, pastor, tá ouvindo a gente aqui, e você falando assim, puxa, querer estudar muito a teologia do Novo Testamento, leia o livro do Ladd de capa a capa. É um projeto de 1 ano aí, vai lendo com calma, vai fazendo anotações, tem que ler. É um livro imprescindível, Teologia do George Ladd de capa a capa. Agora, os outros 2 livros que eu queria indicar, um é um livro fininho, chamado Teologia do Novo Testamento, uma introdução, do James Dunn. É um ótimo livro que ele vai tratar a teologia bíblica de forma temática. Ele vai lidar com 4 assuntos: Deus, salvação, a igreja e as saídas éticas. Ou seja, 4 assuntos centrais do Novo Testamento: quem Deus é, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito;
como que Deus salva, quem é o povo de Deus e como o povo de Deus vive. E ele vai mostrar isso entre todo o Novo Testamento. É um livro muito legal, um livro pequenininho, inclusive, vale a pena ler. E um outro livro é o livro chamado Cristologia Narrativa do Novo Testamento, do Frank Matera. Esse livro, o autor faz simplesmente o seguinte, ele vai livro por livro do Novo Testamento, quase que passagem por passagem, mostrando de que maneira cada livro e cada bloco contribui para cristologia. Então, como cada livro, cada autor apresenta uma porção, um retrato de quem Jesus é. Então aqui a gente teria 3 exemplos de como se faz teologia bíblica, né? Uma teologia bíblica temática, que é a que o Dan faz, uma teologia bíblica organizada por autor, que é o que o LED faz, e uma teologia bíblica narrativa e descritiva, indo livro por livro, bloco por bloco. Muito obrigado, Pedro. Obrigado mesmo por esse tempo juntos. Acho que foi um episódio imprescindível para qualquer estudante de teologia e pregador, né? Pregador e que deseja olhar com responsabilidade para as Escrituras, especialmente para o Novo Testamento. Muito obrigado pela participação e até uma próxima, hein? Até mais, gente. Foi um prazer. É um privilégio para mim falar sobre teologia do Novo Testamento. Esse é um assunto que queima meu coração para falar sobre Jesus e como as pessoas entenderam Jesus no primeiro século e de que maneira isso impacta a nossa vida hoje também. Beleza, galera? Valeu, hein? Esse foi mais um Praxis, o nosso podcast aqui da querida Fabapar. E até o próximo. Valeu!